Pode mais! Juntos podemos muito! Pode mais fé! Sim, vamos falar de amor, de ternura, de carinho, de paz. Vamos falar sobre assuntos que deixam o nosso coração assim, ó, cheio de calor humano. Muito, muito. É isso que a gente precisa. O mundo está precisando de paz, não é? Não é bom ter paz em casa, paz interior, paz no seu trabalho, não é verdade? Dá mais energia, mais força, garra. A gente fica muito bem quando tem fé. E para falar sobre esse assunto, o Pode Mais recebe ele, o William Souza. Ele é fotógrafo. O William deixou Nova Lima, sabe, recentemente. É um novalimense que abandonou a cidade e foi para Raposos. O William, ele é fotógrafo, comunicador e ele é hosting no podcast Onda Talks. Falei certo, William? Nossa, melhor que eu. É isso aí, muito feliz de estar aqui com vocês, né? O Marcos me fez o convite, né? Vocês me fizeram o convite. Já é a segunda vez, da primeira eu não pude vir, mas graças a Deus estamos aí hoje. Vamos falar desse evangelho que nos alcançou, da palavra do Senhor, que chegou até nós e nos transformou e nos deu essa oportunidade de viver uma vida em Cristo, que é a melhor coisa que a gente pode ter. Oh, coisa boa! É disso que eu gosto de conversar, bater aquele papo. Eu não falei aqui no início e ele é também, gente, evangelista. Vamos conversar sobre isso. Trimídia, Marcos Mion, não, mentira! Não é Marcos Mion, Trimídia que nos apresentou. Sim. O William, fiz uma sessão de fotos também, sim, né, gente? Ele é fotógrafo, tem que ver que gracinha, eu tava nervosa, detesto tirar foto, odeio, minha pele tava ruim, cabelo tava ruim, tava tudo horrível no dia, mas eu, fotografei porque cheguei lá, uma turma maravilhosa, encontrei pessoas lindas, cheias de um clima bom, né, tranquilo, pacífico. Ah, que bom. Conheci a Vitória, que é a esposa do Trimídia, muito linda, uma menina, nossa, bacana demais. A sua esposa também, me esqueci o nome dela, Flávia. Ana Flávia também lá conosco, né? Batemos um bom papo lá, foi muito bom. E agora a gente continua o assunto aqui no Pode Mais Fé. William, você é pai também de uma garota de 3 anos, sim, não é isso? É casado, claro, com a Ana Flávia. E é cristão. Sim. O William, gente, ele é da Quadrangular desde o nascimento, é isso? Não. Desde... Como se deu a sua conversão? Conta pra gente. Assim, há muitos anos atrás, né? Eu acho que há uns 24 mais ou menos anos atrás, o meu avô, ele havia deixado a família. Separou? Né? Separou da minha avó. Por quê? Ele teve alguns relacionamentos extraconjugais, né? E foi morar com uma senhora. E essa moça, o meu avô já tinha 12 filhos, né? Contando com a minha mãe, 6 homens e 6 mulheres. Sim. Deixou a minha avó para ir morar com essa senhora. Meu Deus. E abriram uma igreja quadrangular ao lado da casa do meu avô, onde ele morava com essa senhora. E ali ele conheceu Jesus e foi o primeiro membro registrado daquela igreja. E ele começou a ter uma vida com Cristo ali, ele começou a entender aquilo que era necessário ser feito, aquilo que a palavra nos diz que deve ser feito, entender o caminho que Jesus queria que ele seguisse, que Deus queria que ele seguisse. E ele então decidiu reconstituir o casamento dele. Então... Mas peraí, seu avô deu uma escorregada e foi pra grama do vizinho, que parecia mais bonita, também 12 filhos, né, gente? Que luta, né? Uma luta. Era onde? Ele foi morar onde? Ele morava no bairro Monte Castelo, e mudou pro Nossa Senhora de Fátima. Né? Sim. E aí, quanto tempo que durou essa separação? Eu não vou saber te falar precisamente, mas pelo que eu entendo, foi acho que coisa de uns 5 anos, mais ou menos. Meu Deus, muita coisa. Por aí, foi bastante tempo. Ele ficou mais ou menos 5 anos separado da sua avó. Sim. E aí ele converteu nesse período, foi para a igreja, encontrou um relacionamento com Deus. A igreja era qual? Era quadrangular. Quadrangular. Sim. E aí... Como que se deu essa volta com sua avó? Meu Deus, 5 anos. A minha avó nunca perdeu a esperança. Sempre esperava ele. E assim,
Tanto é que quando a minha mãe conta que eles incentivavam ela, sabe, a ter um novo relacionamento, alguma pessoa assim, porque todo mundo achava que já não tinha mais volta. Então ele encontrou Jesus, né, e ali em diante a vida dele mudou. Ele conversou com minha avó, eles voltaram, né, Meu e Deus. o evangelho foi sendo pregado para cada um ali, para cada filho foi sendo pregado. Todo mundo ouviu a palavra, né? A minha mãe escutou a palavra ali e se converteu e começou a levar a gente, né? Então eu ia para a igreja sempre, né? Quantos anos, mais ou menos? Isso com 5 anos, 4 anos, né? Uhum. Então eu ia sempre, eu lembro de ir para a igreja, às vezes dormir sabe, no banco da igreja, né? De ficar correndo, brincando. Então, assim, foi bem legal essa parte de conhecer Jesus para mim, né? Foi bem leve, bem tranquilo. E daí em diante eu permaneci um bom tempo, depois me desviei, né? Tem esse momento de desvio, Isso, gente. da Eu acho que é adolescência. todo. Eu tenho uma criança de 7 anos também. O Benjamin. Não é Benjamin Button. Tá aqui comigo hoje nos estúdios. O Benjamin, eu também tenho essa cultura de levá-lo para a igreja, de mostrar a importância, né? Não só de igreja, mas de ter uma vida de comunhão com o Espiritual. Senhor, sabe? E o nosso maior medo, assim, é o filho desviar. Sim. Aconteceu com preocupante. você? Sua mãe tinha esse medo? Minha mãe tinha esse medo, só que assim, eu ia pra igreja, às vezes quando eu não queria ir, ela me levava assim mesmo, sabe? Então eu acho que isso me moldou muito na fé, sabe? É entender de verdade que é um caminho que deve ser seguido. Então eu cresci nisso. Então assim, mesmo quando eu me desviei, eu não sou aquele cara que eu posso falar, sair fazendo tudo de errado, porque eu não fiz, sabe? Eu não fiz nada, assim, o meu passatempo era ficar no quarto jogando videogame, sabe? Jogar bola com os meus amigos. Nunca saí pra noitada, nunca tive isso, nunca fui de bebedeira, né? Eu tava conversando com você que eu fiquei bêbado uma vez, né? Eu nem sei se ela sabe disso. Como que chama sua mãe? Elizabeth. Elizabeth. Agora você vai saber o que aconteceu naquele período. Naquele período. Foi uma vez, mãe, me desculpa. Eu fiquei, sabe, bêbado uma vez, e mesmo assim, quando eu cheguei em casa, eu tava com tanta vergonha dela me encontrar que eu já fui direto pro quarto, sabe? Assim, né? Dormir, enfim. Então, meu período de longe da igreja, né? Foi assim. Mas foi uma coisa assim, graças a Deus eu não cheguei a fazer nada tão extravagante. E eu lembro que quando eu voltei, eu entrei numa vibe meio que ateu, assim, sabe? Eu acho que por muitas coisas que me influenciaram. Quando você voltou para a igreja, Não, você ficou antes. ateu? Ah, tá. Nesse período que você estava. Foi quanto tempo? Eu fiquei dos 10, 11 anos até os 14, 15 ali, mais ou menos. Então eu fiquei esse tempinho e eu tava meio que, sabe? A gente começa a ser bombardeado de muita informação, assim, ainda mais quando a gente entra no ensino médio. Opa! O microfone. É um vislumbre de muitas coisas. Arreda pra cá. Isso. Um vislumbre de muitas coisas que a gente começa a perceber ali, enfim. E eu me desviei. O pessoal falando de carnaval, eu lembro da minha época que o pessoal falava, eu morria de raiva, William, porque o assunto dentro da sala de aula de janeiro até fevereiro era carnaval. E nunca curti carnaval. E eu tinha que ir para a escola, ficar escutando os outros falar de carnaval. O professor não dava aula no ensino médio. Era uma coisa terrível. Era terrível. Enfim. Mas era basicamente isso. Aí a gente queria, poxa, deixa eu ver o que esse cara tá falando aí, ver se é legal mesmo, sabe? Então a gente queria experimentar várias coisas, várias situações ali que aconteciam, né? E eu me perdi um pouco nisso daí. Eu entrei numa vibe meio ateu, assim. Eu não acreditava tanto em Deus, não orava. Existe uma militância também que a gente... Outro dia eu estava vendo uma reportagem falando sobre como que a cultura brasileira tenta desconstruir o cristianismo. Sim. Né? E a gente encontra isso dentro das escolas. Eu lembro que tinha uma professora minha que na época falava sobre música. Ele é músico também, por isso que eu estou entrando nesse assunto. Sim. E ela falava muito mal, falava que a música brasileira é outra, porque essas músicas evangélicas, ela falava o termo,
todas vinham dos Estados Unidos, que era uma questão do imperialismo norte-americano, uma coisa toda, e a gente fica confuso. Sim. Como você falou, vem um tanto de informação, você chega ali com todo Sim. amor, dizendo para uma pessoa a respeito da sua fé, daquilo que rege a sua vida, e aí encontra... Isso é porque nessa época eu queria apresentar uma dança com uma música cristã. Sim. Aí ela permitiu, foi lindo, os meninos da escola amaram. E aí, só que ela criticou, ela falou assim, tá vendo, não falei? A música é em inglês. Não é brasileira, essa cultura não é nossa. Entendi. Então, assim, eles vão trazendo tanta coisa. Na época eu fiquei me perguntando, eu falei, pior que é mesmo, o negócio é brasileiro, americano, e eu conheço um tanto de música que vem disso, né? Mas o protestantismo, os Estados Unidos, foi um país extremamente protestante, né? Sim, É histórico os nomes isso. das músicas eram protestantes. Elvis Presley, por exemplo, né? Várias outras pessoas, sabe? Então, assim, essa cultura, se a gente parar para prestar atenção, toda a cultura, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos e em alguns outros países, ela é pautada, as leis são pautadas basicamente na crença em Deus, né? Por exemplo, não roubarás. Aonde fala primeiro não roubarás? Na Bíblia. Não é? Então, a Constituição pautada basicamente em cima dos preceitos cristãos, do que a palavra de Deus diz, que é o que nós devemos seguir. E eu lembro que eu assustei, porque eu não tinha uma convicção do que era, sabe, aquilo em mim. Eu era muito novo, sabe, imaturo demais para defender os meus ideais e aquilo que Deus tinha para mim. E eu me perdi, né? E eu entrei nessa vibe, assim, do ateísmo, não acreditava, pelas companhias também que a gente andava, eu entrei numa fase meio roqueira da vida, sabe? Então, eu meio que me perdi nisso daí. Tô lembrando meu passado, vai falando, tô me vendo aqui. Só que eu gostava muito de música, muito. E eu pedi minha mãe um violão, que minha mãe tava aprendendo a tocar também, minha mãe fazia parte do louvor da igreja, então tava aprendendo a tocar, e eu ficava com o violão dela o dia inteiro, aprendendo a tocar. Ela falou assim, nossa, você não deixa eu pegar o violão? Deixa eu comprar um pra você. Aí ela foi lá e comprou um violão pra mim. Junto com o violão, ela me deu uma bíblia. Uma bibliazinha, eu lembro que ela era até amarela, assim. E ela me deu o violão e falou assim, filho, eu tô te dando esse violão, mas eu tô te dando isso daqui também. E quando ela me deu, eu falei assim, mãe, pra que eu quero essa porcaria? Uau. E eu joguei a Bíblia no guarda-roupa, assim, porque eu tinha mania das coisas que eu não queria ver, adolescente, né? Jogava debaixo do guarda-roupa, assim, debaixo das roupas, pra não mexer lá. E eu lembro que um certo dia, já era de madrugada já, eu tava tocando uma música, falei, cara, deixa eu ver as músicas da igreja, da época de quando eu congregava aqui, pra ver se eu consigo tirar algum. E eu comecei a tocar uma lá, e tocando a música, e aí eu senti o Espírito Santo falando comigo, assim, por que você não volta pra mim? Aí na hora eu falei assim, não tem lugar pra mim lá, mas não. Aí eu lembrei da Bíblia. Aí eu fui lá na Bíblia, peguei a Bíblia. Quando eu abri ela, sabe quando você pega assim? E abre. Abri, João 14. Não se turbe o vosso coração, crê em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vos teria dito, vou e te prepararei um lugar. Eu virei e te levarei para mim mesmo. Nossa, resposta sim, assim, né? Você tá, juro pra você que tô arrepiada, juro, porque você tinha me contado essa história antes, mas agora eu entrei aí na cena, um coração conturbado, achando que tá sendo desamparado, rejeitado, e aí vem uma voz diante da Bíblia, né? Como Jesus estivesse te falando, olha, eu tô aqui presente e é isso que eu tenho para te falar. Você tem um lugar para eu tenho um lugar para você. Sim, eu tô te vendo, eu sei o que tá acontecendo. Eu lembro que naquele dia eu não sabia falar, depois disso eu não sabia fazer mais nada a não ser chorar. Então eu chorava no meu quarto, chorava, e minha mãe assustou e foi lá ver o que tava acontecendo no quarto. E chegou todo mundo, meu pai, minha mãe, eu falei assim, Jesus falou comigo. E daí então eu voltei e eu lembro que foi muito forte pra mim isso, que eu tinha a minha avó paterna e meu avô, né, e meu avô e minha avó por parte de mãe, de mãe, e eu
queria contar para eles, porque a minha avó paterna era da Assembleia de Deus e sempre falava de Jesus para mim. E os meus avós, que tiveram um casamento reconstituído, eram da Igreja do Evangelho Quadrangular, que eu ia com a minha mãe, há muito tempo atrás. E aí eu fui contar para eles, né? Contei e tal, eles ficaram super felizes. E eu lembro que no dia que eu decidi ir na igreja novamente, né? Passou-se uma semana mais ou menos, eu fui na igreja e meu avô foi exatamente no dia que meu avô estava pregando. Uau. E quando eu cheguei lá, o meu avô já com a Bíblia assim, eu não esqueço desse dia, e eu sentado no último banco, morrendo de vergonha, porque quando a gente volta, a gente tem medo dos olhares, do que as pessoas vão pensar da gente, sabe? Sim. E o meu avô perguntou, você quer reconciliar com Jesus? Quem aqui quer reconciliar com Jesus? E eu lembro que eu tava lá no fundão, fiz assim, levantei a mão. E o meu avô falou assim, vem aqui que eu quero orar por você. Essa é a melhor lembrança que eu tenho do meu avô, assim, sabe? Ele já partiu pra eternidade, pra glória. E ele fez o apelo naquele dia, voltei pra Jesus e tô aí até hoje, pra honra e glória, né? Fazendo aquilo que eu fui chamado pra fazer. Olha que interessante. Quando você fala assim no seu coração, não sei se você falou em voz alta ou só no seu coração, você falou assim, não tem lugar para mim lá. Aí Deus vai te dar uma palavra que sim, tem lugar. Eu preparei um lugar. Não é, essas duas palavras na Bíblia e no seu coração como se encaixam perfeitamente. E quando você volta, seu avô está pregando. Uma pessoa que recebeu tão grande perdão, né? Tão grande graça, porque, né, um adúltero que abandonou 12 filhos e uma esposa, teve um recomeço pela fé, um recomeço real. Não é uma coisa que sei lá, alguém, uma torcida, fazendo uma torcida para algo, falando uma frase de impacto, ou, né? Não, uma vida concretamente restaurada. Sim. E você hoje com 28 anos, né? Um jovem ainda. Dia velho. Desculpa. Hoje é o dia de derrubar o Hoje microfone. a gente, já no outro já teve derrubada de microfone. Também, ainda bem que é resistente, né, Traimídia? A gente tá cuidando direitinho. Mas assim, é muito forte isso, né? Quando a gente fala de fé, a gente não fala de uma ideia ou um pensamento, a gente fala de experiências de vida, né? Sim. E quando a gente começou a conversar, você me falou sobre evangelismo, eu acho que a gente podia entrar nesse assunto agora. Claro. O evangelismo teve uma época no Brasil, década de 80, década de 90, a gente com a Jocum. Quem não lembra dos teatros da Jocum? Sim. Na rua. Quem não lembra, né? A gente chamava de jocumeiros. Eu tenho uma amiga que é missionária em Moçambique. Pela Jocum? Pela Jocum. Conheci muita gente bacana. E o evangelismo é uma ferramenta muito importante, né, para o reino dos céus. Hoje em dia não se fala muito de evangelismo, né? Sim. Como que você encara esse chamado, essa virtude em Deus numa época em que raramente eu escuto falar sobre evangelismo? É um pouco complicado, porque assim, a palavra fala que o amor de muitos esfriariam, né? E a gente tem que entender que vai acontecer isso para que algumas pessoas tomem a decisão de realmente levar o evangelho. Poxa, se o fulano esfriou, eu ainda tô aqui de pé, então eu preciso pregar o evangelho, sabe? Então, assim, tem muita gente que hoje, sabe, tá no seu comodismo ali. Eu li um livro uma vez do Tel Hayashi que chama Next Level, e a primeira coisa do livro que fala, assim, é sobre entrar em campo para ganhar. Existe quem entra em campo para ganhar e existe quem entra em campo só para não perder mesmo, para ficar ali tranquilo. E geralmente as pessoas têm tem isso nelas. Ah, cara, eu vou na igreja só para ficar no banco sentado mesmo e é isso aí. Vou ali manter a minha salvação com tranquilidade. Não preciso me esforçar tanto para isso. Mas nós precisamos sim, porque quando a gente aceita Jesus, a gente decide caminhar no evangelho de Cristo, nós estamos aceitando ali o ID. O id por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crê e foi batizado. O que é na essencialidade o evangelismo? O evangelismo é isso, é compartilhar as boas novas, é falar de Jesus mesmo, sabe?
é pregar aquilo que mudou a minha vida, sabe? Se eu falar pra você hoje que eu não me emociono com toda essa história, eu tô mentindo. Mas essa história não é sobre o William. É sobre o que Deus fez sobre a vida do William, sobre a minha geração passada e o que ele vai fazer na minha geração futura. Então isso precisa ser propagado. Né? Eu preciso falar sobre isso. Né? Nós somos aqueles que esperam, mas apressam a volta de Cristo. E a palavra fala que depois que os missionários forem enviados, aí sim que ele vai vir. Então a gente precisa pregar o evangelho. Então muitos estão ficando assim, não quero, tô aqui tranquilo, de boa, mas nós precisamos sair. O evangelista é aquele cara que bate na sua porta mesmo e fala, olha, Jesus te ama, ele quer mudar a sua história, porque se você continuar num caminho errado, infelizmente, você sabe para onde você vai, porque o evangelho tem que ser pregado com primazia e com a verdade que ele é, né? Eu lembro de alguns livros que eu li, não cristãos, mas históricos. E eu gosto de ler livros que contenham cartas ou escritos... como é que fala, gente? Esqueci agora. Como é que fala? Mas não interpretados pelo autor que está escrevendo o livro, mas as aspas dos livros, a fala real da pessoa. E nesses livros, e era um livro de história falando sobre medicina. Sim. E nesse livro, o médico, ele começava relatando a descoberta em saúde dele, falando graças a Deus, ao dom que o Senhor nos deu, e exaltava, era um parágrafo inteiro falando sobre Deus, e terminava assim, que nós descobrimos que óleo de coco faz, sabe? A fé e a figura de Deus e a imagem de Deus estava entranhada na cultura. Sim. Isso em 1900, 1800, e nós temos vários evangelistas muito famosos que moveram multidões, né? Mas recentemente eu imagino que de 2000 para cá, do ano 2000 para cá, tem sido muito difícil pregar o evangelho. Você sente isso? Sim. Como eu falo, é pelo comodismo também das pessoas, infelizmente. A gente não tem tanta ajuda. A gente sai para pregar o evangelho também e a gente encontra pessoas também com coração muito duro, porque viveram, sabe, N situações, coisas assim, inimagináveis às vezes, e pessoas que estão perto da gente, sabe? Eu não sei se você conhece alguns bairros de Raposos, mas existem cada situação de pessoas que estão bem próximas a gente. Eu lembro de uma vez que a igreja fez uma campanha do frango, olha só. Sim. Era um Natal e a gente queria dar pelo menos algo para que as pessoas tivessem. Cear. E eu lembro que as pessoas não tinham um frango em casa, não tinham arroz em casa, passavam por situações assim, lastimáveis, sabe? Eu lembro de um testemunho que uma irmã contou que ela foi entregar o frango e a pessoa chorou, porque ela falou assim, eu não teria nada o que comer na ceia de Natal, sabe? Então o evangelismo, ele entra também nessa parte de ação social, ele é atrelado a isso, mas junto vai a pregação do evangelho. Esfriou demais tudo isso. Muita coisa tem se acabado porque as pessoas vão ficando más. Tá acontecendo isso, então não tô nem aí, eu vou roubar mesmo, sabe? Então vai esfriando ao decorrer da vida da pessoa e, infelizmente, passa de geração para geração. Né? Como eu disse para você, eu entrei nessa vibe do ateísmo. Imagina só se eu tivesse continuado, eu ia estar pregando isso para minha filha. Entende? Sim. Então é uma coisa assim, vai esfriando. E ao decorrer do tempo que vai passando, vai piorar. Infelizmente, vai piorar. Tem uma palavra na Bíblia que fala, ensina o teu filho no caminho em que ele deve andar. Eu estava conversando com meu pai sobre isso recentemente. Meu pai era ateu também. Ateu. E depois que ele leu aquele livro A Cabana, Sim. ele se converteu assim, ele começou a crer de verdade em Deus e mudou completamente. E ele fez psicologia e tudo mais, e eu estava conversando com ele sobre essa palavra. Porque as pessoas não têm muita resistência a Deus, às vezes, mas tem muita resistência ao crente, ao cristão, Sim. à igreja, né, Sim. em si. E aí eu falei com meu pai, mas a Bíblia, ela é um manual tão perfeito, por exemplo, ensina no caminho. Quando você ensinar no caminho ensine pelo exemplo.
Sim. Faça o bem que o seu filho vai te seguir. Então, olha o ciclo. Eu vou fazer o bem, vou seguir o caminho, meu filho vai ser culturalizado, ensinado, não sei, aquilo vai fazer parte do ser dele, como você falou, por exemplo, que você traz muitos exemplos da sua mãe, mesmo longe, mesmo com uma inclinação ateia, você ainda, aquelas coisas ficavam dentro de você, naquele ensinamento, por causa disso. Aí o seu filho vai fazer a mesma coisa, ele vai ensinar no caminho, ou seja, ele vai fazer coisas boas. Sim. E aí o filho dele vai fazer coisas boas, aí o filho dele vai fazer coisas boas. O mundo tava o quê? Resolvido. Deveria ser assim. Não é? Se fosse assim, ia resolver muito dos nossos problemas hoje na sociedade. Pensa só como que seria a sociedade hoje. 88% do país é cristão. Se você quiser orar para alguém na rua, basicamente ninguém vai recusar você orar. Porque todo mundo tem uma crença. Então uma oração nunca é demais. Geralmente as pessoas gostam. Mas um país que 88% cristão é um país que cresce em feminicídio, é um país onde as pessoas estão roubando umas às outras em diversas formas, né, na política, seu vizinho, entre outras coisas. Então, assim, o evangelho precisa ser pregado da forma correta, sabe? Não é só dizer que você é um cristão, é um crente, sabe? Você precisa realmente viver aquilo que você é, sabe? E isso não tem acontecido. Por isso que muitas das vezes as pessoas falam assim, eu sou cristão, tá legal isso daqui. Mas aí que você começa a perceber o que a pessoa faz. A pessoa tem um gato em casa, faz o gato lá na luz. A pessoa desvia a água lá, sabe? Paga gatunete. Poxa, não é? É uma coisa errado. que não deve ser feita. Então a gente precisa de verdade seguir a palavra. A palavra tem que ser seguida de acordo com o que está escrito lá, da forma certa, da forma correta, do que o Senhor quer para você. Então, cara, precisamos criar os nossos filhos da melhor forma possível, porque é em nós, é a Bíblia que eles estão lendo. Imagina só, minha filha não sabe ler, mas eu sou a Bíblia que ela lê em casa. Eu sou o cara que tem que tratar a mãe dela com amor, com respeito, com carinho, porque ela vai ver em mim o que ela pretende para a vida dela. A gente vai influenciar os nossos filhos. E se isso não acontecer, infelizmente, outras pessoas vão fazer isso, né? E Verdade. aí entra para um caminho que não é tão legal. Você falou uma coisa interessante aí. Eu sou cristã há muitos anos, desde a minha infância. Também tive um período de desvio na vida. E posso te falar uma coisa? Na época, eu tinha muitos problemas. Podia jogar pro alto assim, qualquer lado que eu fizesse assim com a mão, eu tinha problemas. Então, eu tive uma vida muito sacrificada mesmo. Mas, assim, nos 2 anos e meio que eu fiquei longe do Senhor, eu meio que dei as costas mesmo, né? Por revolta de algumas coisas. Foram os 2 anos e meio de mais vazio. Eu nunca fui tão infeliz. Com todos os problemas que eu tinha antes, eu não fui tão infeliz quanto esse período. E eu não conseguia entender por quê. Eu tô te falando isso porque eu queria falar sobre juventude agora, né? Sim. Isso ocorreu quando eu tinha 15 anos, mais ou menos. E eu lembro que eu ia a festas, bebi, fiz algumas coisas, eu fui mais pecadora que você nesse sentido quando você saiu. E no final das coisas eu tava vazia, não era aquilo, eu conversava com um primo meu, falava sobre isso, ele falava, Letícia, você tá querendo uma coisa que não existe, a vida é assim mesmo, você vai ali, tem aquela alegria, acabou. Você vai ali, tem aquela alegria e acabou. É isso. Aí eu olhei e falei, não, tem algo mais. Só que eu tinha esquecido. Como eu te falei, eu dei as costas mesmo. Eu nunca mais falei o nome de Deus em 2 anos e meio. Pra você ter uma noção. Nem falei. Eu falei, não falo mais nem seu nome. E dei as costas. Nossa. Retardada, né? Ainda bem que Deus é grande. Que é bondoso. Deus é bondoso. Misericordioso. Misericordioso. E aí, no final das contas, eu comecei a me questionar. Aí inclusive foi esse meu primo que veio e me falou. Ele falou assim comigo, Letícia, você tá fazendo uma coisa que não existe. Aí quando ele falou isso, como se eu tivesse ganhado um soco no estômago, assim, pá, literalmente.
E aí, nesse dia, eu voltei ao Senhor também. Um dia eu conto como que foi tudo, porque hoje não sou a entrevistada nesse local, senão eu falo demais da conta. Mas, assim, eu queria falar sobre essa questão do vazio das pessoas. Uhum. Eu chamo de vazio, né? Sim. As pessoas chamam de diversão. Não sei. A juventude, como que fala com essa juventude que hoje tem cocaína, Tem tudo, né? crack, bebida, cigarro. Eu nem sei se eu posso falar esses nomes aqui, Traimídia. Você vai ter que colocar um tanto de pi aí. Pode. Pode? Né, imoralidades, todo tipo de pensamento e mistura e continuam e somos a geração que tem mais depressão. Uhum. O que você tem para falar para essa juventude? Eu quero te fazer uma pergunta, pode? Pode. Depois que você foi para Jesus novamente, como você se sentiu? Como você se sente hoje? De verdade, quando eu voltei, no outro dia, na minha época a gente não tinha transporte, eu andava a pé, eu andava 5, 6, 7, 8, 10 quilômetros a pé. E eu estava indo lá para a Banqueta do Rego Grande, eu morava no Boa Vista, estava indo para a Banqueta do Rego Grande. Eu andava para o céu, olhava para o céu e ria. Todo aquele vazio foi preenchido pela beleza do céu. Pensa para você olhar para o céu e eu ficava rindo de alegria. Eu falava, gente, há quanto tempo eu não sentia essa alegria? Foi assim. E hoje, como que você se vê nele? Quem você é nele? Em Deus? Em Deus. Nossa! É tanta coisa. É muita coisa. Eu não consigo te falar uma coisa. Eu sou filha, eu sou herdeira do céu, eu sou cheia de paz, eu sou... É muita coisa. Tudo que permeia a minha vida, tudo no meu trabalho, nos meus relacionamentos em casa, nas minhas quedas, porque a gente é ser humano, né? Coisas, por exemplo, que quando você tem algum problema com ira, alguém te magoa, você tem que lidar com aquela situação. Sim. E você fala, Deus, mas aí me ajuda porque eu não vou conseguir não ter raiva disso. Em tudo, não tem aonde que não está preenchido, sim, sabe? O interessante é isso, é justamente o que você disse. Romanos 8:15, se não me engano, fala que nós somos filhos, co-herdeiros da promessa com Cristo Jesus. Se com Ele nós morremos, com Ele nós ressuscitaremos. Então, por exemplo... A primeira coisa que ele te devolve depois, nesse vazio, é a sua identidade. Qual que é a sua identidade? Você é filho, co-herdeiro da promessa com Cristo Jesus. Então ele te devolveu a sua identidade de filho com a paternidade que é dele. Ele colocou em você. Nós somos filhos. Que ele colocou em mim, que ele coloca, sabe, nas pessoas. Nós somos filhos. Sabe? E todo esse vazio que a gente sente é porque a gente não entendeu que ele é um pai. E ele é um pai amoroso, ele é um pai que nos ajuda, que nos ensina exatamente no caminho que deve andar, que nos, sabe, nos impulsiona, que corrige quando é necessário também, sabe? Então a juventude, né, preenche esse vazio todo porque, infelizmente, a paternidade tem sido distorcida. Verdade. Tem sido distorcida pela cultura hoje, woke, que a gente pode dizer, pela falar que a família não é algo bom, a família tradicional. Então, a paternidade de Cristo, ela é distorcida também. E aí, onde que as pessoas procuram alguma coisa para sanar essa necessidade? Aí entra nas drogas, aí entra no alcoolismo, nos vícios, enfim. Mas o Senhor, ele tá lá de braços abertos. E só vai ter esse vazio preenchido quando a gente entender, poxa, eu sou filho, cara. Eu não preciso estar aqui. Lembra do filho pródigo? Sim. Quando Jesus conta da parábola do filho pródigo, ele gasta tudo que ele tinha que gastar, horrores, e ele se vê sozinho, comendo lavagem de porco. Mas ele fala assim, eu tenho um lugar onde os servos do meu pai, eles comem bem, eles se vestem bem. Então eu vou voltar para lá. E quando ele volta, o que o pai fala? Matem um cordeiro, hoje a gente vai ter um banquete, coloque um anel no dedo dele, porque o anel é a aliança dele comigo, coloque vestes novas nele, porque é isso que Deus quer, sabe? A palavra fala que os ouvidos dele não estão tão,
sabe? Tampados que não possam ouvir, nem sua mão tão longe para alcançar, sabe? Então ele tá ali disponível, ele tá ali perto, mas a gente precisa querer criar esse relacionamento com ele. Só assim os vazios vão embora e vão ser preenchidos por ele, com essa paternidade que só provém dele, sabe? Então acho que a juventude de hoje tem que ter mais esse conhecimento, sabe? Do que a paternidade. Tem muita gente sofrendo por coisas que podem, sabe, acabar agora, que podem melhorar agora, nesse exato instante, entendendo quem ela é na presença de Deus. A minha identidade é essa. Minha identidade é de filho. Eu estou como, estou como entrevistador aqui, sabe? Sendo entrevistado aqui hoje. A minha identidade mesmo é de filho. Entende? Entendi. Então nós precisamos, a gente precisa levar isso. O evangelista, ele tem essa necessidade de levar isso, de propagar esse evangelho. Deus é pai, é um pai de amor, é um pai que corrige, ele é um pai bom. Você falou sobre evangelismo, como que tem sido o trabalho evangelístico seu? Tem uma equipe, como que funciona? Hoje, o que acontece? A gente se reporta à Secretaria de Missões da nossa igreja, né? Da Igreja do Evangelho Quadrangular Morro das Bicas em Raposos, que também que se reporta à igreja sede que fica aqui na Rua Nova, né? E eu também tenho um projeto de evangelismo que é o Movimento Identidade, né? Identidade, a gente faz o joguinho com as palavras ali, que é id, de ir mesmo, e identidade, como eu disse, identidade de filho, que a gente está todos os sábados às 10h10 na Praça da Matriz em Raposos, 10h10 da noite, tá? 22h10. Olha. Então a galera faz um louvorzão lá, voz e violão, toca lá, canta algumas músicas, prega o evangelho de Deus lá, e a gente também faz alguns evangelismos, né? Por exemplo, em feriados, assim, a galera se reúne e vamos, sei lá, panfletar num bairro específico, vamos falar de Jesus. Então a gente tem essa missão de sair pelos bairros da cidade de Raposos até então, né? Espero que a gente consiga propagar isso para chegar em Nova Lima, Rio Acima, Sabará, né? Boa. Então a gente tem feito isso. E eu uso muito, né? A gente fala do evangelismo, do ID ser a nossa principal função, e eu uso muito da ferramenta que Deus me deu, que é o podcast, né? O Onda Talks, né? Eu uso também das redes sociais para falar de Cristo, né? Que é para isso que nós fomos chamados. Então... Tem essa coisa boa aí da rede social, né? Que Sim. tem um alcance enorme, Sim. né? É uma boa ferramenta para o evangelismo, não é? Sim, é excepcional, porque a rede social hoje, ela é muito pro jovem, né? Então o jovem vê muita coisa que não presta lá, mas a gente precisa falar do que realmente interessa. Então a gente vai lá, fala de Jesus ali, graças a Deus tem um alcance bem legal, sabe? E tem alcançado vidas, tem alcançado pessoas, a gente recebe alguns testemunhos assim de pessoas distantes. Conversei com um rapaz que era lá de Pernambuco, e ele falou, cara, isso que você falou aqui foi exatamente o que eu precisava ouvir nessa noite, muito obrigado. E a gente, sabe, criou um relacionamento até de um discipulado ali. Olha. Então isso tem sido, assim, excepcional, a gente ir por essa caminhada aí. E o evangelismo nas ruas, você tem alguma experiência para poder contar pra gente? Tem um rapaz que a gente foi alguns dos primeiros cultos do Identidade na praça ali da Matriz, e a gente estava tocando ali, e é um lugar estratégico, porque todo mundo que vai descer para fazer alguma coisa, tipo assim, a galera que vai pra balada, ela passa ali, sabe, vê, enfim. E fica muitos usuários, às vezes, a gente percebe andando assim em volta. E eu lembro que chegou um rapaz, a gente na praça lá, e a gente faz panfletagem também ao decorrer do culto. E esse rapaz chegou e sentou. Eu lembro que era um rapaz que estava sem os tênis já, estava descalço, estava sem blusa e estava fazendo bastante frio, e ele sentou com a gente. E ali naquele momento ele falou assim, cara, eu estou escutando vocês falarem de Jesus e eu preciso disso para minha vida. Eu preciso disso porque eu já não aguento mais. Eu acabei de vender o meu tênis para mim fumar uma pedra. Meu Deus. Triste Eu vendi demais. tudo que eu tinha hoje, até meu celular já foi, porque eu quero só fumar, eu quero ficar louco aqui e tal. E a gente orou pra ele ali, naquele momento, né? Eu e os meninos lá, nós oramos pra ele, ele aceitou Jesus naquele momento, nós levamos ele até em casa, né? Colocamos ele
Colocamos ele na porta da casa dele, ele entrou, né? E a partir dali a gente teve algumas notícias de que ele, graças a Deus, tinha saído do mundo das drogas, ele tinha conseguido uma clínica. Sério? Né? Ele foi visitar a nossa igreja lá há alguns dias, né? Uma pessoa, assim, incrível. E, assim, tá revigorado, graças a Deus, né? Aí ele hoje, graças a Deus, né? As notícias que a gente tem é que ele saiu do mundo das drogas, né? Eu não tenho mais tanto contato com ele, né? Porque parece que ele foi para uma clínica, enfim. Mas pelo que ele visitou a igreja há alguns dias, né? Tava super bem bacana lá. Foi até bom revê-lo. E graças a Deus, né? A caminhada continua. As pessoas criticam muito a postura do cristão. Eu não quero falar de doutrina aqui, Sim. né? Não é o objetivo. As pessoas criticam muito a postura do cristão em favor de uma cultura livre, né? E tudo mais. A gente conhece, passa todo dia na televisão. Tá, essa identidade, a gente estava falando de identidade mundana, está na propaganda do creme dental, do creme para pele, todas as propagandas, todas as novelas, todos os filmes têm essa cultura aí da liberdade, dessa chamada liberdade. E o resultado muitas vezes é esse aí, né? Pessoas que acabam por ter uma mentalidade aí que não tem filtro para as coisas, não entende o que realmente são as coisas, acabam na adolescência entrando em vícios, né? Sim. E o cristão que é mal visto, eu fico pensando nisso, porque assim, eu nunca vi um filho que nasceu e cresceu no evangelho morrer viciado em crack, né? Se seguiu lá, se continuou, nunca ouvi dizer, né? Preso, praticando crimes violentos, nada disso, né? Então, assim, eu fico pensativa, e até por isso que a gente tem esse programa, para poder levar para as pessoas essa verdade, porque eu estava pensando recentemente, assim, olhando para mim, eu não fico olhando para a vida dos outros, não, eu fico olhando para a minha, né? Eu cresci assistindo novela, todo dia, que dali é uma lavagem cerebral, né? Eu cresci assistindo, apesar de crescer num lar cristão, hoje eu acho que os assembleianos estavam certos. Quem que lembra? Você lembra da época? Minha avó também. Demonizava a televisão, né? Sim. Era aquela coisa... Você lembra da propaganda do cigarro? Que tinha mulheres lindíssimas assim, Sim. fumando ali, e hoje foi mais do que comprovado que é extremamente ruim para a saúde. Mas as pessoas ainda preferem. Sim, antigamente se fumava dentro de escritório, dentro de ônibus, né? Sim. E a propaganda da Marlboro era de um homem muito bonito, subindo o pico do Everest, todo cheio de saúde, e falava, gente... E a gente engolia aquilo, né? A gente aceitava, porque a nossa mente, ela é... tudo aquilo. Hoje eu entendo isso, tudo aquilo que você vê o tempo todo, que você... principalmente, você está falando de redes sociais, aquilo que a gente acessa nas redes sociais, isso constitui a gente. Por exemplo, eu vou falar em relação a relacionamento amoroso. A minha ideia, eu conheço o que está escrito na Bíblia a respeito, como que tem que ser, mas eu percebi que a minha vivência tinha mais coerência com aquilo que se diz na televisão, nessa cultura, do que com o que a Bíblia fala. E é um tabu, né, isso, porque a gente chega em casos, por exemplo, vamos falar de violência doméstica, né? Eles pegam essa questão da violência doméstica, que é algo que não pode existir, e transportam esse peso todo para todo o casal. Tipo assim, qualquer coisinha é motivo, você não tem... Sim. Tipo um filtro, digamos assim. Não tem filtro. Eles deturpam as coisas, como deturparam a questão do cigarro. Porque, na verdade, eles queriam vender, né? Hoje não tem mulher bonita com cigarro. A gente sabe que o cigarro, inclusive, envelhece a pele, né? Deixa a gente mais feia, com bafo. Fedendo. Fedendo. Então, assim, não tem nada de bom aquilo e as pessoas ainda estão comprando esse tipo de coisa. É uma romantização do que é ruim, né? Gente, por exemplo, você já viu a série Lúcifer? Não quis assistir. É uma romantização do que não é legal.
né? É assim, ele é o principal, mas Deus foi mal com ele, Aham. entende? Então são coisas assim, Eles ficam até com dó do diabo. fica até com dó do diabo, é Ô, isso. Tadinho, tadinho. nossa, Deus Nossa. foi tão mal com ele. Sabe, são coisas assim que, infelizmente, tem acontecido. A televisão realmente, ela tá aí pra, né, Acabar com pra a vida acabar. dos outros. Tô brincando. Hoje, não, mas olha, eu tô falando sério. Eu percebi que tudo aquilo que eu assisti a minha vida inteira era o que estava dentro de mim, mesmo, sabe, na hora do vamos ver lá, mesmo, do dia a dia com o casal, eu não estava correspondendo como uma cristã, Sim, mas na verdade, sabe? não é nem tanto a televisão, é mais o conteúdo mesmo. O O conteúdo que é conteúdo. ruim. A gente falou da Jocum no começo, a Jocum, ela tem um, como é que fala? Um estudo sobre as 7 esferas da sociedade, não sei se você já ouviu falar, Não, que fala que o cristão, ele tem que estar nas 7 esferas da sociedade. Eu não vou lembrar sim, todas agora, entendo. mas fala sobre ciência, política, fala sobre Justiça, a mídia, fala sobre mídia. tudo. Uhum. Então, assim, é necessário ocupar aquilo para Uhum, realmente mostrar o que é certo, uhum. sabe? O que é real, o que tem que acontecer. Então, imagina só, foi o que a gente estava falando aqui. Tá exposto ao que dentro da sua casa? Ao que você tá exposto dentro de casa, né? É uma novela que fulano tá ficando com a esposa de ciclano e isso é legal. Nossa, é o amor. Não, não é assim, Exato. entendeu? E no final das contas você acaba torcendo. Que é engraçado, é sempre assim, ó, um marido que tem uma esposa chata, terrível, e aí aparece uma terceira pessoa, e aí você acaba, no final você tá torcendo para que aquele casal se desfaça e Sim. um outro casal se forme. E aí não tem aquela coisa assim, poxa, como que trata uma pessoa que é chata? Vamos lá, vamos conversar? Não tem saída para isso, não? É a base. Né? Será que a gente não. Tinha um programa que eu gostava muito, esse eu era adolescente, acho que é Um Anjo que Caiu do Céu, é um programa americano. Assim, E eu tô com um pouquinho a mais que você, né? Mas eu sei que ele foi banido. Ele passava todo domingo, era igual o MacGyver, tinha o MacGyver. Gente, MacGyver, falando de MacGyver foi construído para o desarmamento sério? das pessoas. Eu assisti, eu achava o máximo. Eu falava, gente, esse cara é fantástico. Achava incrível, né? Um cara bom, não sei o quê. Apesar de que ele pegava uma mulher todo o programa, isso já estava, errado, né? Todo o programa ele pegava uma mulher diferente, uma mais linda que a outra. E ele conseguia sair dentro de um cofre usando uma caneta e um clips. Ele fugia de um exército inteiro usando o quê? Nem caixinha de fósforo, não tinha fogo nenhum, ele não tinha. E todas as armas quando ele conseguia matar os bandidos, sei lá, fazer o que tinha que fazer lá, ele ainda pegava as armas dos bandidos e fazia assim, jogava fora. Tipo, não há armas. Não tô falando que sou a favor nem contra, eu tô dizendo que existe uma agenda Sim. cultural com uma agenda. Eu vou pregar esse microfone. Ou ficar com a mão quieta, né? Existe uma agenda para isso, sabe? Sim. Para mudar, para fazer a sociedade pensar de forma não sei quem, eles, a gente chama deles, né? Deles. Eles, que a gente siga isso e a gente não filtra, não pensa, né? Por exemplo, algumas das maiores faculdades do mundo foram criadas para propagar o evangelho. Por exemplo, Harvard, Ah, é? Princeton, sabe? Foram criadas por pessoas cristãs para propagar o evangelho. Mas acaba se tornou algo que, assim, o evangelho passa longe. Vamos longe, não. Vamos falar, sei lá, da PUC, sabe? Nem sei se eu posso falar o nome aqui. O FMG é a faculdade de quem... Mentira, não vou falar isso não, porque tem muita gente boa que estuda lá. Só não se perca, meus amores. Não, Tenha eu fé. tenho pessoas lá da igreja, eu conheço várias pessoas, assim, que estudam em algumas faculdades que são, assim, sabe, completamente distorcidas, assim, as coisas que ensinam. É realmente uma doutrinação, mas que foram criadas para propagar o evangelho de Deus através do conhecimento. Você disse sobre o médico, né, que tinha o comentário dele lá, sabe, que era cultural. Era cultural. Então, assim,
acabou ao decorrer do tempo, as pessoas não dando tanto crédito para aquilo, perdendo o engajamento nisso e permitindo com que outras pessoas tomassem o lugar que era do cristão ali, era daquele cara do evangelista, era do pastor, do apóstolo, né, do mestre, enfim, é aquele lugar que a gente deveria estar, sabe? Engraçado que há alguns anos, quando você falava em busca de um emprego, quando você era abordado e dizia que era um cristão, era mais chance de você ter aquele emprego. Sim. Conseguir crédito, porque o cristão paga, né? Sim. O cristão chega no horário certo, entrega, ele faz com excelência tudo que ele faz, porque ele sabe que ele tem que ser um representante de Jesus, né? Sim, vai ser direitinho, vai ser certo. Vai ser correto. Eu acho isso tão saudável, né? Não sei por que a gente leva tanta pedrada. É muita pedrada né? E você falou uma coisa muito bacana aí sobre produção de conteúdo cristão. Eu estava falando do Anjo que Caiu no Céu, que eu assistia toda semana e pulei para o MacGyver. Mas ela sempre era sempre uma história de uma mulher que ela ajudava as famílias a resolverem problemas. Ela estava sempre, igual você falou desse pessoa que tinha um problema com drogas, ela aparecia na vida da pessoa, aquela história entrava na vida dela, ela se embrenhava por essa história e ajudava a pessoa a mudar aquele caminho, sabe? Olha que mensagem bacana. Aquilo, eu lembro que, minha vida era bem complicada na época, eu lembro que eu assisti e toda semana eu saía assim, cheia de energia. Não, tem que ser assim mesmo, né? Isso que é bom, isso que é bonito, né? Fazendo uma coisa boa, né? Só o nome que não era tão legal, né? O Anjo que Caiu do Céu. Eu não lembro se era no Anjo que Caiu do Céu, eu não lembro. Era uma menina muito bonita. Eu sei que tinha Anjo e Céu no título. Eu não lembro se caiu, eu não lembro. Anjo do Céu, não sei. Uma coisa assim. Mas era muito legal. E por isso também que a gente está fazendo esse trabalho aqui, junto com o Tri-Media. Muito obrigada pela sua visita hoje, William. Muito, muito, muito. Por isso que a gente traz pessoas aqui para falar sobre fé. E contar suas histórias, as suas experiências, para ser um pinguinho de água aí nesse oceano aí da vida das pessoas, né? Sim. Às vezes turbulentos, um oceano bem turbulento. Mas queria que você deixasse a gente já está no fim, já tem um bom tempo aqui, né, Tri-Media, que a gente está aqui. 5, então, pois é. As coisas têm que ser rápidas hoje em dia, né, gente? Eu queria agradecer muito a sua presença. Eu que agradeço. Sua paciência hoje. Não, que isso. Prazer em conhecer você, o seu trabalho. Queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas em casa. Amém. É aqui, né, que eu olho. Isso. Só dizer que a melhor escolha que a gente pode ter é Jesus. Não existe escolha melhor. Se porventura você tá pensando em desistir, cara, entende aí que Cristo é aquele que te estica, te faz chegar a lugares que você nunca imaginou. Eu não tô aqui vendendo um produto, mas estou falando daquele que é. A Bíblia fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Então, ele é o único caminho. Ele é a verdade, ele é a vida. Então, corre para Jesus, vai para Jesus e permita com que ele faça as mudanças que é necessárias. Sabe? Entrega a sua vida para ele, em nome de Jesus. Cristo vive. E é isso. Obrigada. Pois é, gente. Que essa mensagem de amor chegue na sua casa. Chama aí seu vizinho, sua família, manda, compartilha, fala, olha, tem um povo conversando sobre uma história bacana na internet que eu queria que vocês assistissem. Deixe seu comentário e sugestão para convidados para o Pode Mais Fé. Até mais.